Em um determinado momento, a partir do século XIX, século XX, as sociedades foram tendo que se definir se iam cuidar da saúde como um bem público ou se iam lidar da saúde como uma mercadoria. Isso acabou resultando em sistemas de saúde marcados ou pela construção da lógica da universalidade. Vou dar exemplo: o sistema canadense, o sistema, boa parte dos países pautados pelo bem-estar, pela política de bem-estar social da Europa, França, Espanha, Portugal, os países escandinavos, a Inglaterra, né, o Sistema Nacional de Saúde inglês, etc. Ou países que optaram por continuar com a saúde como uma mercadoria. O exemplo mais típico é os Estados Unidos. Não está escrito na Constituição, saúde é um direito de todos, como está na canadense. Lá é o seguinte: tem recurso, paga se não tem, né? Você que se vire com algum outro recurso. Aí tem alguns programas, né? Medicare, Medicaid, agora o Obamacare, com todas as dificuldades que vocês têm acompanhado e tal. E poucos países fizeram essa opção. Mas a tendência da década de 90 para cá é mesmo países, particularmente aqui na América Latina, que não tinham se definido, ou que ainda viviam uma certa disputa, cada vez mais trazerem seus sistemas para a lógica da mercadoria, com algumas políticas públicas compensatórias, etc. e tal. No Brasil, a partir de 1988, nós fizemos uma clara opção na Constituição pela universalidade, ou seja, pelo aquilo que estava do lado esquerdo de vocês, sistemas universais. Quando a gente coloca lá que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. Entretanto, entre os 5 artigos da Constituição, tem um deles, que é o artigo 199, que diz claramente: a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Portanto, nós não fizemos uma opção clara por um sistema público nem um sistema estatal. Ainda que alguns companheiros e companheiras façam essa confusão, né? No processo Josélio, que participou muito dessa história, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, depois das disputas que se deram em torno da Assembleia Nacional Constituinte, lembra bem o quanto foi marcada essa disputa? Não era a posição que a maior parte das forças de esquerda, particularmente do PT e tal, defendiam, mas era, por exemplo, a construção política liderada pelo Partidão, que era muito forte no movimento sanitário na época, né, e outras forças de esquerda. E na mesma Constituição diz que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS. De tal maneira que no Brasil nós acabamos constituindo não um sistema único, mas um sistema que a gente fica muito bravo quando eu falo isso, muito bravo. Né? E aqueles sanitaristas assim, que ainda acham, né, que 30 anos depois do SUS, a vida continua sendo igualzinho ao que eles falavam há 30 anos atrás. Mas a realidade se impõe, né? E objetivamente nós acabamos consolidando um sistema dual. Nós temos o sistema público de saúde, o SUS, tá certo? Previsto na Constituição, regulamentado pela lei orgânica, regulamentado pelo decreto 7508 que a Dilma assinou em 2011, regulamentado por uma baita arcabouço jurídico institucional de leis infraconstitucionais, mas nós também. Até porque é muito interessante, ao mesmo tempo que a gente tem a aprovação de uma Constituição de 1988, democrática, cidadã, que produziu muitos avanços na esteira da ruptura com os 23, 24 anos de ditadura militar, de regime de exceção, né, de reconstrução da nossa democracia, etc., o mundo, nesse momento, já pairava a onda liberal. A onda neoliberal. Margaret Thatcher, Ronald Reagan e etc., já vinham liderando a onda avassaladora da globalização, do neoliberalismo, etc. Então é muito interessante porque a nossa Constituição apresenta um discurso, um texto fortemente comprometido com a saúde universal, integral, com equidade, controle social, que era o que nós defendíamos, mas ao mesmo tempo ela abre espaço para que as reformas neoliberais na saúde já começassem a ser implementadas. Vindo de um vácuo regulatório impressionante, eu vou falar um pouquinho mais à frente. De tal maneira que, olhem só, a Constituição é aprovada em 88. Em 90 sai a Lei Orgânica da Saúde que regulamenta o SUS. O Collor faz um monte de... Vamos lembrar, né, que a gente aprova a nova Constituição e quem ganha a eleição é o Collor, é o cara que vai implementar essa porcaria. Né? Ele põe um monte de veto. 3 meses depois, o Congresso Nacional retoma
e aprova uma segunda lei resgatando alguns dos vetos que ele tinha, que é a Lei 8.080 e 8.142. No campo da saúde suplementar, da saúde privada, os debates no Congresso Nacional ficam travados durante 10 anos. 10 anos. E a regulamentação da saúde suplementar do setor privado só vai sair, tá certo, em 1998. Até lá, o que vai valer como marco regulatório é o Código de Defesa do Consumidor. Afinal de contas, uma cirurgia, né, uma internação vale menos que uma geladeira, que é a compra de um sapato, de um tênis e tal. Era essa a lógica que valeu. Ou seja, uma lógica consumirista. Não é por menos, né, que no SUS o investimento na produção dos conselhos de saúde, das conferências, dos conselhos gestores, de uma militância, né, de trabalhadores, de usuários, etc., que tomam a construção da política de saúde. No campo da saúde suplementar, quem são os representantes? Quem emerge como representante, como interlocutor dos interesses de quem compra serviço de saúde? São as entidades de defesa do consumidor, os SIDOCs, os PROCONs e etc. Você não vê os sindicatos à frente da interlocução. E, aliás, essa é uma questão complicada, porque, na verdade, o movimento sindical não entra de cabeça nem lá nem cá. Nem lá nem cá. Claro que com exceções, né, porque a gente tem pedaços do movimento sindical, setores muito comprometidos com a construção do SUS, mas, objetivamente, se a gente pensar em metalúrgico, o conjunto da classe trabalhadora, das centrais sindicais, etc., elas nunca entraram para valer, nem cá, nem lá. Isso explica, em parte, explica em parte as dificuldades, as fragilidades do processo regulatório. Por quê? Porque ele é um processo regulatório pautado pela lógica empresarial e pelos interesses políticos governamentais, né? Pelo que rola no Congresso Nacional, pelo que rola nos governos, etc., sem uma interlocução objetiva dos beneficiários, dos trabalhadores, né, daqueles usuários do sistema privado de saúde, que ficam a reboque de uma lógica do que está dando problema no contrato, se é meu direito ou não é. É uma lógica muito consumista. Tanto é verdade que quando eu chego em Brasília agora, em 2014, para assumir o Ministério, a liderança, vamos dizer assim, da interlocução com a sociedade civil para olhar para os interesses do lado de cá, era feito pela Secretaria de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Não era a saúde que tocava. A interlocução que eles tinham era com o Eduardo Cardoso, com o Zé Eduardo, na Justiça. Por quê? Porque toda a lógica de defesa do consumidor estava lá. Eu acho que é importante entender isso, porque isso pressupõe a construção de uma nova agenda, parte por entender e tentar perceber como é que a gente vai ter que entrar ou não nesse jogo. Bom, a partir daí se consolida basicamente um jogo que vocês conhecem bem, que vai se complexificando com a entrada de novos atores na prestação de serviços. E o que eu quero chamar a atenção, né, é exatamente o fato de que nós vamos ter a produção de modalidades distintas de prestação de serviços no setor privado, né, aonde se vai se inserir progressivamente o capital internacional. Primeiro, na venda direta, né, no pagamento todo, desembolso direto, que é muito pequeno, porque a capacidade da população brasileira, né, de fazer gasto direto com saúde é muito pequeno. A última PNAD, né, do IBGE, mostra que isso fica na faixa de 5,2%, contando compra de medicamentos, comprando todos os produtos. Porque a população ainda continua pagando. Ela paga uma consulta, ela paga o dentista, ela paga uma consulta no psicólogo, às vezes ela paga um exame, ela compra medicamento dá quase 3%. E isso pesa no orçamento, particularmente das famílias mais pobres. Pesquisa que a gente está conduzindo lá na Unifesp, nós estudamos Diadema, São Bernardo, São Paulo e Campinas. É impressionante como os usuários do SUS fazem um mix de utilização do sistema público e privado. O seu conjunto de necessidades, ele acaba fazendo vários usos múltiplos do sistema de saúde. Então a venda direta é uma modalidade. A participação em caráter complementar no SUS, que era muito forte até meados da década de 90, tá
tá certo? E depois, com a constituição do SUS, com a regulamentação do SUS, com a implementação da regulação, o subfinanciamento, né, e com a abertura, a ampliação e expansão do mercado da saúde suplementar, boa parte do setor privado foi migrando. Vamos dar um exemplo, a Unac Health acabou de comprar lá o Hospital Ana Costa em Santos. Assumiu semana passada, já vinha de uma negociação que durou quase um ano, e acabou comprando lá o complexo hospitalar, que é importante na Baixada Santista. Vou dar esse exemplo que é o lugar onde eu moro, né? Então eu conheço bem. Né? Esse hospital ficou no SUS até 1993. 1993. E é importante a participação. Né? Ele tinha, não sei se alguém conhece aqui a Baixada, tinha 2 grandes blocos de internação que destinavam um bloco inteirinho para a internação para o antigo INAMS, depois para o SUS. Ele progressivamente foi fazendo investimento na hotelaria se qualificando lá. Quando ele estava no ponto, ele rompe e vai só para o setor de saúde suplementar. Boa parte desse setor privado complementar se viabilizou na relação com o setor público, na venda de serviços para o INAMPS ou depois para o SUS. Chegou um determinado momento que eles conseguiram se capitalizar, investir em tecnologia, investir em hotelaria, ele fez assim, ó, tchau, e entrou nessa fatia de mercado. Em particular, nas regiões sul-sudeste, região norte, nordeste, centro-oeste, isso não aconteceu, depois eu explico um pouco porquê, no mesmo ritmo. Mas, particularmente aqui em São Paulo, isso é uma coisa impressionante. As Santas Casas fizeram isso muito tardiamente, quase perderam o trem da história. Em algumas cidades conseguiram fazer, organizando o empresariado local, captando recursos governamentais, mas fizeram tardiamente. Tanto é verdade que boa parte delas ainda vive numa crônica crise financeira, etc., por conta disso. Mas boa parte se deu tchau. Né? E se consolidou a participação suplementar por meio das operadoras de planos de saúde, pela compra do seu serviço pelas operadoras de plano de saúde, e depois as próprias operadoras de plano de saúde verticalizando as suas redes e passando a atuar na prestação de serviço. Que esse é o fato novo. A entrada do capital vem fundamentalmente nessa ideia de verticalização de rede. Pouco na expansão de uma rede privada que vende seus serviços para as operadoras. Vamos mostrar um pouco isso. Um pouco para entender a regulamentação, os problemas da regulação. Uma das características é o seguinte, ele rodou década de 60, 70, 80, 90, 4 décadas sem nenhuma regulamentação. Unimedes, elas eram regulamentadas, sabe por quem? Pelo Ministério da Agricultura. Porque todas as cooperativas eram reguladas na época da ditadura e depois, durante muito tempo, pelo Ministério da Agricultura. Então, uma parte era cooperativa de bananicultor, de cafeicultor, etc. e tal. Então, as cooperativas ficavam lá. Vocês imaginam que o Ministério da Agricultura regulava muito, né, a Unimed, né? As seguradoras ficavam no Ministério da Fazenda, porque a SUSEP, a Superintendência de Seguros, lá ficava, seguro de vida, de carro, de casa, não sei o que lá, está o seguro-saúde. E a medicina de grupo, lugar nenhum. Tá? Só na gestão do Serra é que vai se criar um departamento na SAS, na Secretaria de Atenção à Saúde, tá, para começar a pensar que foi o embrião depois da ANS, mas mesmo assim não tinha poder legal nenhum para fazer absolutamente nada, a não ser estudar, tentar entender o que estava acontecendo no mercado. Então, essa é uma característica muito forte do setor privado na área da saúde no Brasil. Tanto o capital nacional como internacional, certo? Que se ajusta às regras regulatórias tão estabelecidas nos países onde eles atuam. Aqui o tempo inteiro o discurso é de que é amarrado demais, que tem regulamentação demais, que tem norma demais, quando na verdade é um baita do saudosismo a uma situação que eles viveram, que era maravilhosa. Porque eles definiam o que queriam fazer, quanto custava, de que jeito queriam vender, o que queriam entregar, sem absolutamente nenhum problema. Pensa num setor não regulado. Numa área onde é impossível imaginar, pela necessidade de proteção à vida das pessoas, né, essa ausência de regulação. Então, o crescimento sem regras é a característica fundamental. Eu já falei um pouco isso, né? 1988,
A nossa Constituição diz que a saúde privada deveria ser regulada. Entra o Código de Defesa do Consumidor em funcionamento. O debate sobre regulação dos planos de saúde só começa em 97. 98 é promulgada a lei, essa lei é a lei referencial, a 9656, precisa conhecer para entender um pouco como é que funciona o setor. Só em 2000 é criada a ANS, uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, criando o processo. Essa agência, ela tem o papel de promover a defesa do interesse público na assistência e regular as operadoras, inclusive na sua relação com os prestadores e consumidores. Mas detalhe, ela não tem alcance sobre os prestadores. Então você imagina o seguinte, é um setor que a ANS precisaria alcançar a regulação governamental, mas que a própria legislação limita para que ela tenha esse alcance. Então o que a ANS deveria fazer? Garantir o cumprimento da lei, regulamentar a entrada e saída de empresas no mercado, garantir que elas tivessem equilíbrio econômico, fazer a intervenção que ela faz por duas modalidades. Ela faz direção técnica, quando os problemas são assistenciais, e ela faz direção fiscal, quando além de problemas assistenciais tem problemas de solvência, de problemas econômicos, definições assistenciais, regulamentação de preço, e aí tem uma lógica interessante, ela faz regulação de preço, mas só para os planos individuais. Bom, vamos entrar direto na questão da participação. Em 2015, quando eu estava no Ministério, eu era ministro, a Dilma me chama e disse, não tem como, vou ter que regulamentar essa história aqui. É feita a aprovação da Lei Federal 13.000, a sanção da lei aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Da onde veio essa história? Numa carona, cortou um pouco a parte de cima aqui, não sei porquê. Não precisa. Mas uma carona de uma medida provisória, a medida provisória 656, que versava sobre isenção fiscal sobre aerogeradores. Vocês sabem o que é aerogeradores? Sabe aquela energia eólica? Então, era uma medida provisória que daria isenção fiscal para quem investisse na produção, né, de energia eólica. No meio foi colocado um parágrafo que mexia na regulamentação do capital privado na área da saúde. Essa mudança na medida provisória era a seguinte: mexia no artigo 23 da Lei Orgânica da Saúde, aquela que regulamenta o SUS, e passa a permitir a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde, inclusive prestadores filantrópicos e clínicas brasileiras, sem as restrições que tinham na lei anterior. Ou seja, era um parágrafo, uma regulamentação que fazia a liberação geral da entrada do capital internacional na área da saúde contra as restrições contidas na lei orgânica. Tá? Vamos lembrar, isso não estava na Constituição, estava na lei orgânica. Portanto, foi mais fácil de ser aprovada no Congresso Nacional. Tá? Então, como é que ficou o artigo 23? Cara, impressionante, deu uma sumida. Ficou assim, ó, artigo 23. É permitida a participação direta ou indireta, inclusive, aí entra aí, controle de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde, nos seguintes casos. A primeira já tinha doação de organismos internacionais em caso vinculado à ONU, cooperação técnica e etc. A 3 já tinha serviços de saúde mantido sem finalidades lucrativas por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. Demais casos previstos na lei, tá certo? E já tinha ações e pesquisas de planejamento familiar. Isso em 98, tá? Desculpa, em 91. O que é incluído é pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada. Na década de 90, primeira década do século XXI, o grande desejo era poder entrar na capital internacional nas clínicas hemodiálises. Era um movimento que tinha duas grandes empresas internacionais, a Baxter e a Fresenius, que tinham um interesse muito forte. Tentaram várias vezes, o Congresso segurou, o movimento social segurou, o Conselho Nacional, a Luca, tal, nossas bancadas seguraram, tal, deu total.
Aqui não, aqui entra e libera geral. Só que tem uma coisa muito interessante para a gente entender, é que é o seguinte, 90 foi a lei orgânica, né? Que praticamente vedava tudo. Em 98, e quase ninguém fala nisso, quando foram regulamentados os planos de saúde, já tinha sido feita uma ampla abertura para o capital internacional. Por quê? Porque as operadoras de capital internacional já tinham sido autorizadas a comprar planos de saúde no Brasil. Então, olha só, a gente sai da Constituinte, aprova a Constituição, ainda naquele furor né, de construção de um país democrático, tá? A gente consegue regulamentar com grandes restrições à entrada do capital internacional. Passado 10 anos da Constituição, quando se regulamenta os planos de saúde, se abre para o capital internacional, já na onda neoliberal. Detalhe que pouca gente consegue entender. Nós já tínhamos, portanto, presente operadoras, seguros, laboratórios de análises clínicas, empresas de diagnósticos e farmácias com capital internacional. O que a gente não tinha era hospital, clínica especializada, clínica de hemodiálise, essas coisas. Mas o resto já estava presente. E as operadoras internacionais, de capital internacional, sacaram a partir de meados, a partir de 2003, 2005, né, uma coisa que ninguém no movimento sanitário, no movimento da reforma sanitária, né, foi percebendo. Que a lei tinha dado a seguinte abertura para eles, de comprar planos de saúde que tinham redes próprias de prestação de serviço. Então, era proibido a operadora comprar um hospital. Mas quando ela comprava um plano de saúde que tinha um hospital, não tinha restrição. Olha que entendimento que eu tinha. De tal maneira que algumas operadoras de capital internacional foram progressivamente se assentando no mercado brasileiro e eles compravam. Ninguém entendeu muito por que a United pagou 5 bi para o Edson Bueno para comprar a Mil. Ele não estava comprando só a cadeira, ele estava comprando boa parte da rede. Conseguem entender? Isso foi criando uma situação de grande assimetria. Então, eu dou aqui esses exemplos. Ó. A United Health já tinha comprado a Mil, a Intermédica pelo grupo de investimentos do Man Capital, né? Então, você já tinha assentado a entrada do capital internacional. Se a gente pega as principais, está comendo algumas aqui, tá? As principais operadoras de planos. Eu acho que ela. Eu acho que é aqui. A posição da regulação. Não tem problema. Não é ali. Se a gente pega as principais operadoras de plano de saúde, tanto médicos, hospitalares como odontológicas, que atuam no Brasil, a imensa maioria não era mais de capital internacional, capital nacional, já são de capital internacional. A não ser que alguém diz, por exemplo, que o Bradesco e a Sul América são capital nacional, né? Se a gente for pegar genuinamente nacional, sobrou a Apivida, muito forte no Norte e Nordeste. Aliás, o mercado, assim, estranha o fato de eles não venderem. Parece que tem de fato um componente familiar. A empresa foi criada pelo pai, está sendo tocada pelos filhos, muito provavelmente após o falecimento dos pais, do pai, né, ela tende a seguir um pouco do caminho. Mas é a única potência. Potência que eu digo é o seguinte, porque está com alguma coisa em torno de 3 milhões de vidas de beneficiários. Mas é a única. Se pegar as 10 maiores, vocês já ouviram falar em curva ABC, né? Quando você pega a curva ABC, é assim, aonde se concentram? Porque você tem 900, quase 1000 operadoras de plano de saúde funcionando no Brasil. Mas você tem um pequeno número, onde está concentrado quase 90% dos clientes. Quando você pega essas empresas, a única de capital nacional já era, antes da regulamentação, a Apivida. Já era. Todas as demais, você vai para Minas, é um grupo espanhol, Minas Espírito Santo, que lidera junto com a Unimed. E detalhe, quase todas com rede própria, com exceção das seguradoras, quase todas já tinham então, hospital. Então essa história de que vai abrir o capital, liberou geral. Falei, liberou geral, mas já estava dada. Vocês vão ver que esse é um debate difícil. Por quê? Porque muitos dos pesquisadores, dos interlocutores que atuam nesse campo,
tendem a ficar com um discurso muito mais ideológico de não reconhecer o que aconteceu ao longo desses 30 anos e se posicionar de uma maneira confortável, dizendo, não, eu defendo o SUS e, portanto, não aceito essa história. Eu não estou aqui fazendo defesa, estou dizendo que, objetivamente, já estava dada a entrada do capital. Movimentos importantes de mercado. A aquisição, depois da regulamentação da lei de 2015, a aquisição pela United Health do Hospital Samaritano, no final de 2015, em que ele compra por um valor imenso, 1 bilhão e 200 milhões de reais, compra o quê? O hospital, claro, é um hospital importante, mas ele compra fundamentalmente a filantropia. Porque, vamos lembrar, o acesso às regras de filantropia para o setor privado é muito vantajoso pelo grau de isenção de impostos, de contribuições. Não paga a parte patronal do INSS, libera tudo, imposto de renda e tal. E detalhe, pode inclusive retribuir com prestação de serviços, através do PROAD, programa criado na época do Fernando Henrique Cardoso, regulamentado durante a gestão do presidente Lula, com o qual os hospitais tops que atuam no mercado, esses mais chicosos da iniciativa privada, pagam a filantropia, ou seja, devolvem o que deixariam de gastar para o Sistema Único de Saúde. A compra de um hospital na Bahia, 2 hospitais em Recife, hospital em Brasília e a expansão da United Health, como acho que o José já fez aqui um comentário, que vem se dando em todo o Brasil, uma retração importante da DOR. Vocês lembram que eu dizia o seguinte, o player do momento era a Rede DOR, quando eu falei no ano passado que eu estava aqui. A Rede DOR já está se posicionando para se vender. Todos os indicativos do mercado é que o fundo de investimento coreano está se preparando já, se posicionando no mercado para falar. Agora, não aconteceu a entrada de capital que se imaginava que entraria no país com a chegada, com a chamada mudança da legislação. Objetivamente não aconteceu. Fica aqui uma questão, que eu não sei responder. Tem a ver com o nosso cenário político e econômico? Tem a ver com a expansão concomitante do mercado americano com o Obamacare? A retração do Obamacare significará a retomada de investimento? Tem a ver com o fiasco, com a dificuldade de justificar para os acionistas, particularmente nos Estados Unidos, o valor investido pela United Health na compra da Amil no Brasil, considerado um negócio, digamos assim, fora de padrão, do ponto de vista negativo, uma experiência, de uma promessa que não se efetivou, diz assim, um investimento frustrante, na lógica dos financistas. Tem a ver com o fato de que se aguardava a desregulamentação da legislação trabalhista, que tem um peso importante na construção dos custos, e do que vai acontecer agora do liberou geral. Estou colocando alguns problemas, José, aqui, assim, acho que a gente vai precisar investir em debate, em estudo, acompanhamento, para conseguir compreender o que vem por aí, porque não está dado. Tem uma posição de parte dos pesquisadores, etc., que é ficar numa posição mais, assim, mais crítica. Bate e não investiga, não problematiza. Eu estou muito preocupado, não só eu, mas outros pesquisadores, lá na Escola Nacional de Saúde Pública no Rio de Janeiro, ligado à Fiocruz, a gente aqui na Unifesp, alguns outros centros de pesquisa, a entender quais são as perguntas que nós precisamos fazer para entender para onde vai. Esse movimento que eu estava falando do BTG Pactual, por exemplo, ele já tinha vendido parte, a Rede DOR já tinha vendido parte das suas ações para esse fundo de investimentos, tá certo? Quando estourou a Lava Jato e o André Esteves teve a prisão decretada, ele teve que desmobilizar, fazer caixa, e acabou praticamente queimando a Rede DOR, vendendo o restante do negócio para o grupo esse DIC, que é o Grupo Soberano lá de Singapura, que eu disse para vocês que está se movimentando para sair do mercado. Aonde a gente percebe que, de fato, o capital internacional está entrando? Menos na operação de planos de saúde, de forma tímida na compra de equipamentos, mas entrando pesado aqui. Consultoria e assessoramento,
entrando pesado no treinamento de profissionais em regras de negócio, ou seja, como colocar o modelo norte-americano em funcionamento aqui, como enquadrar, como reduzir custo, como padronizar, como fechar o cerco, e na venda de sistemas de informação, de tecnologia de informação. É o grande investimento. Então, assim, eu tenho uma impressão, ainda é uma hipótese, a gente precisa continuar avançando para poder confirmar que este primeiro movimento é um movimento menos de expansão de oferta, e eu acho que tem muito a ver com a crise econômica, nós vamos mostrar por quê, e mais de entrada na operação estruturada do sistema privado de saúde. De olho no segundo momento, que pode ser um momento muito mais próximo pela onda conservadora que toma conta das prefeituras e do governo estaduais, de transferir essas tecnologias também para um grande mercado chamado Sistema Único de Saúde. Porque vamos lembrar, né? Quem é o país que tem 135 milhões de pessoas exclusivamente dependendo do Sistema Único de Saúde? Todos aqueles que eu falei para vocês que são sistemas universais não passam de 70 milhões de habitantes. 40, 12, 6, 3 milhões. Nós somos um mercadaço. Precisando de escala, né? Vender essas coisas antes da prestação de serviço. Vender essas coisas tem um valor por um capital muito grande. Tá? Bom, lembrando que esse setor não é um setor virgem, é um setor sustentado por uma lógica econômica que é pautada pelo mercado. E ele vai olhar, deixa eu só mostrar um negócio, que quando a gente fala de plano privado de saúde, a gente está dizendo assim, plano de saúde é a operadora. Vamos mostrar um pouco, eu quero mostrar para vocês uma cartografia do setor, que eu acho que é bastante importante. Eu já falei um pouquinho, quem está nessa cartografia, quem faz parte dessa brincadeira? Nós temos o usuário, nós temos os prestadores, hospitais, clínicas, etc. Nós temos os médicos, não tem como não separar médico dessa conversa. O médico vende a sua força de trabalho de uma maneira muito diferente. Não é por menos que as operadoras cada vez mais tentam assalariar os médicos novamente. Pelo menos aqueles que são chamados de corpo permanente. Pronto-socorro, UTI, algumas determinadas áreas. Mas mesmo assim, é raro lugar em que trata com 100% dos médicos como assalariados do hospital. Eles continuam trabalhando, até porque é o médico nessa lógica que traz o usuário para o hospital. Ele atende e ele é o captador de demanda, que vem do consultório. E ele diz, vá para o hospital tal que eu vou te operar lá, eu vou te internar lá. A Associação de Defesa dos Consumidores e as operadoras. As operadoras não se constituem num bloco único. Você tem a medicina de grupo, tipo United Health, tem as cooperativas médicas, a Unimed, você tem as seguradoras, tipo Bradesco, Sul América, etc. Você tem as autogestão, que tem uma outra lógica, tanto as públicas como as autogestões, tipo GEAP, tipo algumas empresas, a Volkswagen e tal, que ainda tem os Minas, que ainda tem o seu próprio plano. Uma das coisas que eles estão fazendo é expandir mercado. Então, por exemplo, a São Francisco Xavier, que é a operadora da Uzi Minas, ela hoje vende serviços para outras empresas. Ela passa a atuar como operadora não só para o seu público, mas para outras empresas. E começa a vender consultoria para prefeituras e governos estaduais. E as filantrópicas, que entram aí no mercado pequeno, mas em algumas cidades importantes. Belo Horizonte, interior de São Paulo, Baixada, tal. No sul ainda tem importância. As administradoras, lembra que eu falei das qualiportos da vida? Qual que é a outra, para onde vai migrar a história? Também sem regulação nenhuma. As administradoras estão percebendo que esse negócio já não está mais tão bacana como estava antes. Por quê? Porque entraram várias administradoras, começam a disputar custo, etc. e tal, e porque o risco, se o governo resolver o problema dos planos individuais, elas perdem espaço. Então, qual que é a tendência? A tendência é elas migrarem para cá, ó. Aí que entra aquela coisa das consultorias. Né? Entrar na regulação da relação entre prestadores e operadoras de plano de saúde. Na lógica de diminuir custo, na lógica de poder otimizar, trazer negócios, etc. Ou seja, entrar num arranjo especializado, e isso vai impactar fortemente sobre os trabalhadores.
do setor privado, naturalmente. Eu estou vendo a entrada da United Health nessa rede da Ana Costa em Santos. Cara, é impressionante. Eles têm 3 modelos de negócio, com 3 tipos de redes hospitalares. Então eles definem, vai ser perfil A ou B, é socioeconômico, voltado a planos A ou B, voltados a B, C e D, ou é D e E. Certo? De acordo com isso, eles entram com um certo modelo de negócio, e aí é o seguinte, é avassalador. Regra, só isso, só pode comprar isso, tem que ser assim, o protocolo é esse, a regra do jogo é essa, o fluxo de informação é assim. E você pensa que são só os trabalhadores administrativos, o corpo de enfermagem, nada. Eles entram num grau assim, de violência, inclusive contra os médicos, né, que são quem mais estranho, porque tem aquele viés liberal, falso liberal, sofrem profundamente. Mas assim, não quer, eles estudam um tempo antes, tal, trocam da noite para o dia o corpo clínico, não estão nem aí, e jogam. A nossa mediana é gastar X com oftalmologia. Né? Não paga absolutamente nada mais do que aquilo ali. Eles têm métrica para tudo. Assim, a matemática, aqueles sistemas informalizados, os algoritmos, né, pautam a vida do hospital, do negócio, do serviço, fortemente, na relação de todo mundo. Ninguém foge disso. Do pessoal da limpeza de serviço, né, com muita terceirização, com muita quarteirização, né, desresponsabilização total sobre as questões, mas muito importante. Nós temos um complexo médico industrial atuando aqui e temos a ANS. Bom, só para dar um panorama geral, como é que está o setor hoje? Em retração. A crise econômica bateu pesado, né? 16 milhões de desempregados, tirou mais de 4 milhões de beneficiários das empresas, não é por menos que elas reclamam hoje fortemente. Esses dados são recentes, tá? Nós estamos com 47 milhões, nós estamos com quase 53 milhões quando eu apresentei. Eu sei que eu peguei a apresentação que eu fiz no ano passado, eram 53 milhões. Caiu para 47 milhões, ou seja, 23% da população. Né? Nesse último ano foi 1 milhão a menos de beneficiários. Isso impacta significativo. Por isso que eu estou falando da questão do investimento, né? Os caras estão acompanhando. Uma economia dessa com redução dos usuários, a tendência é adiar o investimento em ampliação e oferta do serviço. 22 milhões e meio exclusivamente odontológico, esse continua firme e forte, não entra e sai, é baixa qualidade, é muito rápido, é interessante e é diferente da lógica dos planos médicos hospitalares, né, num total de 70 milhões. As operadoras agora já temos menos de 1.000, em 2003 nós tínhamos 2.250 operadoras no mercado. Então, a fusão, a quebra, a aquisição de operadoras continua fortemente. Há quem acredite que nos próximos anos nós vamos ficar mais ou menos em torno de 600 operadoras, que é o que deve ficar sobrevivendo no nosso mercado. Tá? Bom, aqui só para mostrar um pouquinho a concentração. Essa é uma questão, José, que quando for pensar em estratégia, não dá para deixar de levar em consideração. Né? Quanto mais escuro aqui, é a maior presença da saúde suplementar. Você não tem no Brasil uma distribuição homogênea. Ele está concentrado em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E no Espírito Santo em Vitória, a capital com a maior concentração de plano de saúde do Brasil. Principalmente na Unimed. Quase 90% da população de Vitória tem plano de saúde. Depois, a gente pega a região sul e o norte e nordeste com uma concentração, uma oferta muito menor, ou seja, é um mercado, né, onde se tem muito interesse de expansão, mas tem limites pela capacidade de aquisição dos planos de saúde e presença de rede. Quando a gente pega as cidades, aqui é um cartograma de cidade, você vê que ele vem da Baixada Santista, ABC, Grande São Paulo, Campinas, Ribeirão, Triângulo Mineiro, Belo Horizonte, Brasília. Né? Faz quase que uma faixa, que é a concentração do capital, da indústria, né? Do padrão diferenciado de serviços. Vocês conseguem ver a mancha verde? Dá para ver bem, né? Ó, saído, ó. Tá marrom para vocês aí? Esse aqui, ó. Marrom. Tá vendo? Mesmo em São Paulo, eu quero dizer que mesmo em São Paulo, mesmo em Minas, mesmo nessa cidade, está concentrado onde está o emprego qualificado. Né?
Do ponto de vista demográfico, ele é muito interessante porque ele é uma pirâmide que não tem velho e não tem criança. Esses 47 milhões e meio são, de maneira geral, adultos jovens, produtivos, que pouco adoecem, porque quem adoece não compra plano, né? Está desempregado, vai para o SUS, está aposentado. Isso é uma outra característica importante. Aqui, a diminuição das operadoras que eu vinha falando para vocês, de 2.000, né, caindo. Receita, eu não tenho dado de 2016 ainda, não consegui achar. Né? Mas 2015, essas operadoras mobilizaram 142 bilhões de reais. O orçamento do Ministério da Saúde foi de 91,5 nesse ano. Então dá um pouco do tamanho. Para cuidar de 50 milhões de pessoas, e não para tudo, porque o que é mais caro vem para o SUS, elas tiveram 142 bilhões. Para cuidar de 203 milhões de brasileiros, né, 204, o SUS teve 91 bilhões. Então é muito desigual. Aqui, gente, esse para mim é um dado, não tem 2015 e 2016, eu preciso atualizar, né, mas são dados oficiais que mostram o lucro. A diferença entre a linha azul e a linha verde é o retorno financeiro das operadoras. Então essa conversa de que não estamos tendo lucro, estamos tal, não acreditem nisso. Isso não é verdade. Esses são os dados oficiais, que eles são obrigados a apresentar os seus balanços, etc. Vocês vejam que em nenhum momento, e pelo contrário, né, do início do governo do presidente Lula, mesmo no governo da Dilma, né, eles tiveram uma ampliação da sua margem de lucro importante. Como que aparece a história do déficit? Por que os donos das operadoras vão para a imprensa e dizem, não estamos tendo lucro, não estamos aqui? Porque essas aquisições, esses investimentos que eles estão fazendo em tecnologia de informação, em compra de serviços, etc., eles colocam no balanço do resultado operacional. Mas qualquer análise econômica precisa tirar um investimento, porque o investimento é uma coisa que você capitaliza para lá na frente poder descontar, que ele vai te dar retorno financeiro. Né? Então é uma mandracaria. Então está aqui, deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é interessante, que é o lucro das odontológicas. Lembra que eu falei que é um mercado emergente? Olha a boca do jacaré. Impressionante, né? E olha que corresponde ao período de expansão do Programa Brasil Sorridente criado pelo Lula, que é um baita programa de acesso na saúde bucal. Mas o déficit da saúde bucal do povo brasileiro é tão grande, que a hora que melhorou um pouquinho o poder aquisitivo, né, o cara mexe porque também envolve mastigação, estética, né? Saúde bucal é importante. Meu tempo já acabou, né? Tá. Então, teria mais um monte de coisa, mas não tem problema não. Eu tinha mais 5 minutos de encerramento. Deixa eu fazer então aqui só. Eu quero mostrar só algumas coisas para vocês. Eu queria chamar a atenção para algumas coisas importantes. Quando a gente aprofunda um pouco o ponto teórico da discussão sobre o processo de privatização da saúde no Brasil, a gente vê que agora nós temos a convivência das 4 modalidades de privatização. Nós temos a privatização da gestão, vocês veem que já começa, boa parte do setor público começa a ser operado pelo setor privado, não só por organização social, com a CIP, privada, que pega a linha branca, depois pega a linha branca e linha cinza, né? PPP, tem um monte de modalidade de privatização. Nós temos privatização do financiamento, que ainda é a mais forte. Por que nós temos privatização do financiamento? Porque, à medida em que a população compra um plano de saúde, ou a empresa paga o plano de saúde, ela faz o ressarcimento do imposto de renda. O ano passado, a isenção fiscal foi de 22 bilhões de reais. O orçamento do Ministério foi de 104, 22 nós deixamos de arrecadar com essas modalidades. E mais, pega recurso no BNDES para poder fazer a compra, pega recurso no BNDES para fazer um investimento em modernização tecnológica. Então, o financiamento é público, em grande parte. Da provisão e do investimento, como eu já falei. Bom, tem várias estratégias de micro-regulação, eu já falei isso no ano passado, mas depois, se vocês quiserem ter, eu só quero chamar a atenção a uma coisa muito importante, que é como que os trabalhadores estão entrando nessa história. Né? Existem estratégias do capital internacional para atuar sobre os médicos, sobre os prestadores. Vejam, esse movimento que a Abrange está fazendo, de judicializar
a questão de órteses e próteses nos Estados Unidos contra as operadoras e as prestadoras, particularmente contra os prestadores e os médicos, é um movimento interessantíssimo. E esse tema a gente podia depois discutir um pouco, porque é uma tendência importante. As operadoras que foram o tempo inteiro judicializadas pelos médicos, pelos hospitais e pela sociedade, ela vai e começa a judicializar fora do país a questão das marcas de próteses e não sei o quê. Vocês têm acompanhado esses movimentos. São muito, muito interessantes. Mas eu queria chamar a atenção, tem movimento contra o usuário, literalmente contra o usuário, para ele não usar, né? Sério, coisas, eu posso depois, se quiser, sempre eu volto aqui e explico um pouco. Mas eu queria chamar a atenção um pouco de alguns impactos sobre os trabalhadores, que, na minha opinião, são absolutamente escancarados. Não tem nenhuma novidade para vocês aqui. Então, eu só quero fazer uma reafirmação, certo? Porque eles seguem um receituário clássico, né, de uma introdução aqui do modelo norte-americano, que é a matriz de modelo de negócio no setor privado, certo? Com medidas que vão ser respaldadas, em grande parte, pelo que foi aprovado na reforma trabalhista agora. Portanto, os limites que a CLT, os limites que as nossas convenções, etc., nos davam, vão facilitar sobremaneira a implantação dessa agenda, né, de importação dessas práticas. Do mesmo jeito que eles entram em cheio com aquelas regras de negócio para os médicos, para o atendimento, etc., a tendência é fazer a mesma coisa com o modelito nas relações de trabalho. Portanto, mais do que nunca, internacionalizar a luta dos trabalhadores é fundamental. Então, são regras baseadas, eu peguei só alguns elementos, na precarização, na terceirização, na intensa padronização de processos. É quase uma alienação do trabalhador, para que ele seja um pedacinho produtor daquela parte da engrenagem que a ele cabe, com altíssimos mecanismos de controle perversos, daqueles que deixam todos muito adoecidos, e uma progressiva substituição de força de trabalho por TI. De tal maneira que o cara está operando no hospital aqui, boa parte das ações está sendo feita no interior do Nordeste, ou lá no fundão da Zona Leste, porque tudo operando por TI, etc. Com os objetivos claros de diminuição de custo e maximização dos lucros. Não tem outra conversa, tá? Teria várias coisas ainda para colocar, eu quero só chegar numa última coisa. Vou pular um monte de coisa legal, né? Que é a seguinte. O sistema público nosso gastou no ano passado R$3 por habitante por ano. 2,89 reais por habitante por ano, somando União, Estados e municípios. É um dos mais baixos investimentos no mundo. Deu abaixo de $500 por habitante. Traduzindo, é mais ou menos uma coisa seguinte, como se o SUS fosse um plano de saúde que custasse R$90 por mês. E com R$90 tivesse garantido a vacina ao transplante. O gasto público brasileiro, total com saúde, desculpa, o gasto total de saúde brasileiro cada vez está aumentando mais, porque os custos da assistência médica estão cada vez mais caros. Então, nós já estamos ali próximos dos 10% do PIB, 9,8% do PIB. Gasto com saúde. Só que quando a gente olha o que é esse gasto, ele é concentrado no setor privado. 56% do gasto é gasto privado. 44% é público. E detalhe, nesse 56% do privado, que atende aí 70 milhões somando odontológico e médico hospitalar, como eu mostrei, tá certo? Esses 70 milhões também usam o SUS para um monte de coisa. Para o SAMU, para a vigilância sanitária, para a vigilância epidemiológica, para medicamento de alto custo e etc. Então, é de uma perversidade danada. E por que eu quero chamar a atenção com esse dado aqui? Esse aqui é um estudo do MEI, do professor da Escola Nacional de Saúde Pública, que eu tenho dialogado muito, que mostra uma série histórica desde o real, da virada do real, implantação do plano real, até 2013. E mostra qual foi o percentual da população brasileira com capacidade de compra de planos de saúde. Vejam, é uma tendência econômica. Só cresce um tiquinho no milagre econômico que a gente viveu no segundo governo do presidente Lula, lembra? Nós tivemos um período de expansão da economia, então ampliou a massa de trabalhadores empregados, carteira assinada, com renda e etc, ao sonho do plano de saúde. Mas já retraiu e aqui não impacta
a queda que eu apresentei para vocês de quase 5 milhões. Então ele já voltou, provavelmente, para aquele patamar ideal. O que eu quero dizer com isso? Embora diga que o orçamento, a Constituição não cabe no orçamento, que o papel do Ministério da Saúde não é cuidar da saúde suplementar, eles têm apontado que já que o governo não tem como gastar com o sistema público de saúde, a estratégia será a ampliação do mercado dos chamados planos populares, que eles estão usando o nome de planos acessíveis. As estratégias que o grupo de trabalho que ele montou, na verdade, são a mesma agenda que os setores mais reacionários, mais conservadores do mercado já vinham apresentando nesses últimos anos sem nenhuma escuta. Nem na MS, nem no governo, nem no governo, de tão ruim que eram as propostas. São as mesmas propostas que voltaram. Só que acontece o seguinte, com a emenda constitucional 95 aprovada, aquela da PEC 241, PEC 55, que a gente lutou contra e tal, que congela os gastos para os próximos 20 anos, a tendência é uma desmontagem cada vez mais importante do Sistema Único de Saúde. Uma precarização. De tal maneira que aqui eu vou fazer para vocês, considerando que não haja reação, que a gente não consiga força política para se contrapor ao que vem por aí, a tendência qualquer é a fragilização cada vez mais acentuada do SUS para poder cumprir na prática, com 30 anos de atraso, o receituário do consenso de Washington, que a gente discutia, tal, que é a tal da cesta básica para os pobres que ficariam com algum grau de cuidado, de atenção e etc. Para quê? Porque também se não cuidar de nada, você tem um problema, né, da volta das doenças infecto-contagiosas e etc. e tal, das convulsões sociais, né? Saúde é um fator de mobilização. Então, alguma coisa centrada para as classes populares, para os setores mais marginalizados, por isso que os caras dizem que se não desmonta mais médico. Não é só pelo sucesso político do mais médico. É porque eles hoje têm clareza de que a atenção básica do jeito que está, se ficar ali, vai dar. Então, congela e tenta jogar uma parcela significativa da classe média baixa, dos setores C, D, principalmente, para comprar planos acessíveis, planos porcarias. E já existem, não tem nenhuma novidade, é que eles são tão ruins, né, que o trabalhador não é tonto. Então esse tema é um tema que tenderá a sensibilizar fortemente o empresariado, tenderá determinados segmentos do próprio movimento sindical, ou seja, precisa ser discutido na sua complexidade, fragilização do sistema público e tentativa de avanço.